55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Amém? Que nessa noite nós possamos nos reunir aqui mais uma vez, que nós possamos buscar o Senhor, nós não saímos das nossas casas à toa, e nessa noite nosso coração esteja alegre e vamos adorar a esse Deus em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a oração? Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Deus, queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade fundamental, Deus. Deus, a tua palavra nos fala que nós devemos buscar, Deus, o teu reino, para que mais coisas serão acrescentadas. Estamos aqui, Deus, diante de ti, Deus, com o coração, Deus, quebrantado, Deus. Que o Senhor venha nessa noite nos encher, Deus, a cada momento, Deus. O Deus venha falar conosco, Deus, através da palavra, Deus, através do louvor, Deus. Que o Senhor venha usar, Deus, o ministério do louvor, Deus, para falar conosco através do louvor, Pai. Usa o teu servo também, Deus, para trazer a tua palavra, Deus, nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Deus, cheio, Deus, da tua graça. Nos envolve, Deus, nessa noite, Deus. Nos enche, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, agradecidos, Deus, pela oportunidade, Pai. Amém? Aleluia. Podemos adorar o Senhor, celebrar a Ele, pois Ele é maravilhoso. E o sangue dele foi derramado na cruz, para que pudéssemos ter acesso livre a Ele. Então, nessa noite, eu te convido, feche os seus olhos, adora o Senhor de todo o seu coração.
ler a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 7, texto que nós temos lido nas últimas semanas, temos falado sobre ele. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios além das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai, graças te damos. Muito obrigado pela tua bondade, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nesta hora, Senhor, pedimos, agracia-nos através da tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. Fala a cada um de nós, instrui-nos, ó Deus, e que nós recebamos a palavra do Senhor como aprendizado, guardando-a nos nossos corações, para vivermos na prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, nós temos falado nesse texto nas últimas semanas e nós temos feito a pergunta: o que nós faríamos se soubéssemos que o fim está próximo? Pedro nos fala aqui na sua palavra que o fim de todas as coisas está próximo e, portanto, ele nos passa algumas orientações, ele nos chama a pensar sobre isso. Quando nós pensamos sobre isso, nós somos conduzidos a viver uma vida que não está a mercê de viver de qualquer forma. Uma vida que nós vamos prestar atenção no dia a dia, de modo que a gente não julga ter o tempo que nós desejamos, o tempo que nós imaginamos, mas a gente vive uma vida preparada, uma vida em que constantemente, se o fim chegar para nós, nós estamos prontos. Pedro então nos mostra aquilo que ele entende que é importante para uma vida que está aguardando o fim, que está preparada para o fim. Pedro então nos chama a pensar sobre isso. E ele nos fala que nós devemos ter uma vida ajustada com Deus em oração, uma vida ajustada com o próximo, amando e perdoando, dar suporte ao caminho do próximo, sendo hospitaleiros com aqueles que estão na sua jornada, na sua missão, e compartilhar aquilo que nós recebemos. Pedro nos ensina aqui, como nós começamos a falar na semana passada, que nós que queremos viver uma vida preparada para o fim, uma vida em que nós não temos nenhum arrependimento, nenhuma pendência, mas nós estamos prontos para o fim, é uma vida em que nós compartilhamos daquilo que nós recebemos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na semana passada nós falamos sobre isso, e nós somos chamados para servir uns aos outros, que esse é o nosso dever. Se nós não tivermos a intenção de servir ao outro, nós dificilmente vamos ser abençoados por Deus. A intenção de Deus em nos abençoar é para que a gente seja luz, é para que a gente seja sal, é para que a gente compartilhe, para que a gente ame o próximo, para que a gente abençoe o próximo. Se o próximo não está na nossa agenda, se o próximo não está na nossa mira, se o próximo não está nas nossas intenções, Deus não tem muitas razões para nos abençoar, não há muitas razões para nos abençoar. Não quer dizer que Deus não nos abençoe nunca, mas nós precisamos colocar o próximo no nosso radar.
para que as bênçãos de Deus sejam compartilhadas. E aí nós falamos também que a razão por que nós não compartilhamos as bênçãos de Deus é porque nós temos medo, quando nós não fazemos isso, quando nós não servimos aos outros, é porque temos medo de que aquilo com que nós servimos ao outro vai nos faltar, vai nos desfaltar, vai nos prejudicar. E isso é absolutamente um engano do nosso coração. Porque se nós temos sido abençoados e nós temos compartilhado, temos servido ao próximo, Deus muito mais nos abençoará. Porque o Senhor é inesgotável, as bênçãos do Senhor são ilimitadas. Não há um estoque de bênçãos que vai chegar ao fim. Deus vai falar assim: olha, poupa aí as bênçãos, não compartilha muito não, senão vai faltar para você. Você nunca ouvirá isso de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que a quem tem será dado mais. Então, a quem tem, no sentido desse caso aqui, quem tem, compartilha, vai ganhar muito mais. Não há um limite para sermos abençoados. Deus nos abençoa quando nós compartilhamos, servimos uns aos outros. Isto é o que a palavra do Senhor nos ensina. Nós precisamos, como eu falava ontem lá em Elvésio, nós precisamos nos desafiar a essas coisas. Nós precisamos nos desafiar a obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos, a despeito da nossa vontade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos nos contrariar nas nossas emoções, nas nossas vontades. Se a palavra do Senhor diz que eu tenho que servir ao próximo, eu tenho que servir ao outro, eu preciso servir, eu preciso crer, eu preciso confiar no que a palavra está dizendo. Eu preciso contrariar as minhas emoções, quando as minhas emoções dizem: mas não é isso que eu devo fazer, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, eu tenho medo, eu tenho que ser cauteloso, eu tenho que ser isso, aquilo, outro, e a gente vai criando até mesmo algumas desculpas para nós não obedecermos. Nós precisamos simplesmente dizer: eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Eu preciso obedecer, mesmo contra a minha vontade, mesmo contra os meus cálculos, mesmo contra a minha experiência, mesmo contra aquilo que eu estou pensando. Se eu estou calculando coisa de uma forma e Deus diz de outra, eu vou deixar aqui as minhas previsões, os meus pensamentos de lado, eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a vontade dele, servindo uns aos outros. Uma vida que está preparada para o fim, então, é alguém que serve ao próximo. Serve ao próximo, como nos diz aqui. Cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Isso é simples de entender. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos servir ao próximo. E Pedro não só diz que nós devemos servir ao próximo, mas ele nos mostra o modo como nós devemos servir ao próximo. O como nós devemos servir ao próximo. Como? Cada um conforme o dom que recebeu. O dom aqui são todas as nossas capacidades. Todas as nossas capacidades. Irmãos, eu acho interessante que quando a palavra de Deus ela coloca uma condição para nós muitas vezes temos a tendência de medir por baixo. E na verdade a palavra está nos dizendo que a gente deve medir por cima, não por baixo. Quando a palavra do Senhor fala assim que nós devemos servir ao Senhor conforme a nossa força, não é? Conforme a nossa força. Aí muita gente fala assim: não, é conforme a minha força. Ela toma essa palavra para usar como usar como um pretexto para dizer assim: olha, eu não posso fazer isso. É de acordo com aquilo que eu posso, não é? É algumas pessoas que falam de contribuição financeira. Se te fala assim, cada um contribua com aquilo que pode, todo mundo pensa no mínimo. Todo mundo pensa no mínimo. Não é assim? Todo mundo pensa no mínimo. Se fala assim: irmãos, nós vamos fazer aqui uma oferta, vamos ajudar alguém, cada um contribui com aquilo que pode. Todo mundo pensa no mínimo. Ninguém pensa assim: qual é o máximo que eu posso contribuir?
Então, quando diz respeito a uma ação nossa em obediência a Deus, nós temos a tendência de pensar no mínimo, de pensarmos no pouco, de pensarmos no menor esforço, naquilo que é menos desgastante, menos dolorido. A gente nunca pensa no máximo, a gente nunca pensa assim: qual é o máximo que eu posso fazer, qual é o máximo da minha força, qual é o máximo da minha ação, qual é o máximo daquilo que eu posso realizar. Normalmente nós não pensamos assim, mas é pensando no máximo que nós devemos entender estas orientações da Bíblia, essas direções que a palavra nos dá, esses mandamentos da palavra do Senhor. Isso é mandamento da palavra do Senhor, que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu, não está minimizando, cada um faz aí o pouco que pode, cada um faz um pouquinho. Não existe isso na palavra de Deus. Não tem esse negócio, cada um faz um pouquinho, cada um faz o mínimo. Cada um tem que fazer exatamente aquilo que deve fazer. Cada um tem que fazer aquilo que exatamente pode fazer. Nós não devemos nos deixar ser levados por essa visão do mínimo, do pouco, do menor esforço. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui que cada um deve servir ao próximo, conforme o dom que recebeu, está falando que nós devemos usar toda a nossa capacidade, todas as nossas habilidades, devemos usar todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, como capacitação, como dom, para servir ao próximo, para servir ao outro. E aí? É muito simples de nós entendermos qual a dedicação que um pai e uma mãe têm ao filho quando o filho necessita de algo, quando precisa ser instruído, quando precisa ser cuidado, não é? Quando precisa ser cuidado. Qual é o desprendimento? Essa semana eu estou acompanhando meu sobrinho está com a nenenzinha, que tem pouco menos de 2 anos de idade, está internado na UTI ali em São Mateus. E um dia ele dorme lá, um dia ele dorme e outro dia a esposa. Um dia ele, um dia a esposa. E a esposa está gestante. E ali na UTI, fica numa poltrona, não é confortável para dormir, fica numa poltrona, e o tempo inteiro alguém entrando, né? Dia e noite, principalmente à noite. E é muito desgastante. Mas está lá, minha sobrinha, nenenzinha. Não tem 2 anos de idade, está lá na UTI. E para ela é muito desgastante. Para a nenenzinha, que ela não entende, os pais estão ali. Então os dois deixaram o trabalho lá em Porto Seguro, deixaram o trabalho lá, não é? E estão aí acompanhando. Aí na hora dessa, ninguém mede esforço, ninguém mede nenhuma dificuldade. Na hora dessa, a dedicação é total. Nem fala assim: eu vou ficar aqui, vou arrumar alguém para ficar lá com a minha filha, para dormir com ela, eu vou arrumar alguém para cuidar, eu vou deixar ela lá por conta dos médicos, não precisa de ninguém acompanhando. Ninguém faz isso. Todo pai, toda mãe que realmente cuida, que realmente ama, vai, a não ser que não tenha a menor condição. Mas havendo a possibilidade, como eles estão lá, dia um, dia outro, dia um, dia outro. Estão lá. Entendeu? Revezando. Então não se mete esforço. Nessa hora a gente busca o máximo que a gente pode fazer. Então a dedicação de um pai e uma mãe para com o filho, na hora da precisão, na hora da necessidade, na hora que precisa servir ao filho. Não é? Meus pais estão servindo aos filhos. Na hora dessa não se mete esforço. Na hora dessa você não pensa no seu sono, no seu bem-estar, não pensa na sua alimentação, não pensa
os custos, você só pensa em ter o seu filho, no caso ali a filhinha recuperada, bem, só pensa nisso, você não mede esforços, você pensa, você puxa o alto, você dá o melhor, faz o máximo possível. Então é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo, o modo como nós devemos servir uns aos outros. Não podemos pensar no modo mínimo, e isso é um desafio que nós devemos fazer a nós mesmos, porque muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós nos permitimos aquilo que é mais confortável, aquilo que não é desgastante para nós, e não é desse modo que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. Lembremos que nós falamos aqui no versículo 8, que nós devemos ter um amor intenso uns para com os outros. E esse amor é um esforço. A mesma coisa é servir. Servir aqui é conforme o dom que recebeu. É claro que nós vamos entender aqui, irmãos, que a gente não pode fazer aquilo que não é nosso, aquilo que nós não recebemos. Nós nunca damos aquilo que nós não temos. Nós nunca vamos dar a alguém aquilo que nós não temos. Isso é fato. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Inclusive, muitas vezes a gente cobra alguma coisa de alguém, cobra alguma coisa de alguém, mas ele precisa verificar se esse alguém tem isso para nos dar, tem isso para nos oferecer. Às vezes a gente cobra que alguém nos ame, mas às vezes essa pessoa ela não tem, ela não ama nem a si mesma. Entendemos? Ela não ama nem a si mesma. Uma pessoa que não sabe o que é respeito, ela não vai cultivar respeito. A palavra do Senhor nos ensina que aquilo que nós queremos que seja feito para nós é o que nós devemos fazer. Ou seja, aquilo que eu cultivo, aquilo que eu acho bom, o que eu gostaria de receber, o que eu valorizo, o que eu entendo como algo bom para a minha vida, o que eu entendo como algo precioso para mim. É exatamente assim que eu devo fazer, é exatamente assim que eu devo proceder, é exatamente assim que eu devo me comportar diante dos outros, do próximo. Eu devo amar como eu amo a mim mesmo. Então é claro que nós não vamos doar aquilo que nós não temos, e não vamos cobrar aquilo que o outro não tem. É claro que algumas coisas, irmãos, não estão facultadas a ter ou não ter. Preste bem atenção nisso. Algumas coisas não estão facultadas, não é uma opção. Amar, todos nós devemos amar. Respeitar, todos nós devemos respeitar. Por mais que alguém não tenha aprendido, por mais que alguém não cultive isso, mas é algo que todos nós devemos fazer. Seguir a paz com todos devem ter paz um com o outro. Ninguém pode fazer, não, mas esse negócio da paz não é uma coisa que eu recebi, não é uma coisa que eu tenho, por isso não cobre de mim, não cobre que eu vivo em paz com você. Não, isso é uma coisa que todos nós devemos ter, todos nós vivemos de igual modo. Então, quando a palavra do Senhor fala que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós temos recebido, está falando das nossas habilidades, das nossas capacidades, que nós podemos servir uns aos outros. Todos nós temos habilidades, todos nós temos capacidades, todos nós temos sabedorias que podem ser compartilhadas, que podem ajudar o outro, podem ser postas a serviço do outro, em benefício do outro. Então você está vendo o outro, você pode se prontificar, se precisar de mim para isso aqui, se você precisar, eu posso te ajudar. Olha, eu não sei muito, mas eu posso te ajudar. Olha, eu não tenho muito, mas posso te oferecer alguma coisa. Nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós temos recebido. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos, eu disse a vocês que isso é específico, porque não quero falar muito tempo, foi semana passada.
E aí nós precisamos descobrir quais são os nossos dons. Isso é uma coisa que nós falhamos muitas vezes. Porque a gente ouve falar de dom para lá, dom para cá, que servia ao outro, conforme o dom, e o dom tal, dom aqui, dom aquele. A gente ouve falar de dom, mas a gente nem sempre identifica em nós mesmos os dons que nós temos. Eu não sei porque algumas pessoas na igreja criou essa barreira, né, que as pessoas identificarem seus próprios dons, como se isso tem sido assim alguma coisa, como se isso fosse uma vaidade. Você pensar nos seus próprios dons, identificar os seus próprios dons, como se fosse uma vaidade. Aliás, os dons, né, os dons do Espírito, eles estão muito associados à vaidade. Estão muito mesmo associados à vaidade. Lá na igreja de Corinto, a gente sabe que os irmãos ali viviam, né, disputando quem tinha tal dom, quem era mais especial, quem era mais importante, qual dom era mais excelente, qual dom era mais elevado, quem era mais importante do que esse ou aquele outro dom. Isso era um problema. A gente quer ter o dom, mas que ele seja secreto, que a gente só use o dom, mas ele é secreto. Mas não é assim que nós aprendemos na palavra. Não é assim. Então pare e pense aí. Quando você para e pensa assim, quais são os meus dons? Há alguma dificuldade em pensar nisso? Há alguma barreira em pensar quais são os meus dons? Em você pensar quais são os seus dons? Você por acaso tem essa noção assim que você tem alguma vaidade? Isso entra no seu coração? Se eu identificar, eu tenho o dom tal, dá a impressão de que você está agindo com algum tipo de vaidade. Não é? É claro que a gente não precisa sair colocando, né, nas redes sociais aí, Deus, o fulano de tal tem um dom tal, então não precisa. A gente precisa identificar em nós para que a gente saiba como servir ao próximo. Nós precisamos identificar quais são os nossos dons para que a gente saiba em que a gente pode servir. A vaidade tem mais a ver com o propósito e não com o saber em si. Se nós identificamos os nossos dons e nós queremos simplesmente, né, ser reconhecidos, como nós cantamos aqui, né, que nós não queremos ser reconhecidos nesse sentido por vaidade, se nós queremos simplesmente falar dos nossos dons, olha, eu tenho o dom tal, eu tenho o dom isso, aquilo outro, simplesmente para nos aparecermos, para sermos vaidosos, ou para que as pessoas olhem para nós e nos aplaudam, alguma coisa do tipo, então aí é o propósito que está errado, não é o fato de conhecer os nossos dons. Nós precisamos conhecer os nossos dons, não é? Imagine você recebe o dinheiro, você recebe o seu salário, e o salário entra na sua conta e você nunca tinha um extrato bancário, e você vive às cegas. Você não sabe os valores que tem na conta bancária, você não sabe se tem dinheiro, se não tem, se pode gastar, se não pode. Alguém faz isso? Não faz. Alguém sem consciência, alguém equilibrado, vai olhar, dá uma olhadinha ali, quanto é que tem, quanto que não tem, quanto que gastou, quanto pode gastar. Alguém equilibrado, assim, vai olhar os seus valores para que saiba como agir. Não é? Alguém chega para você e fala assim, eu estou precisando de uma ajuda de dinheiro, você pode me ajudar? Aí você diz assim, deixa eu ver a minha conta. Aí você, de repente, você tem lá, dependendo dos seus valores, você vai ajudar esta pessoa, ou não. Ou conforme os valores que você tem. Mas você precisa conhecer. Se você não conhece, se você não sabe quanto tem, será possível ajudar alguém. Não será possível fazer alguma coisa com um recurso financeiro. A mesma coisa são os nossos dons. Se nós não conhecemos os nossos dons, nós não podemos agir.
nós precisamos orar. Inclusive a palavra de Deus nos diz para nós buscarmos os melhores dons. Nós já ensinamos sobre isso. Não é que na lista dos dons espirituais exista uma escala de dons que são melhores do que os outros. Não existe isso. Quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que adequadamente vão ser úteis na sua vida, na sua realidade, no seu contexto, na sua igreja, nas pessoas próximas a você. Esses são os melhores dons. É a mesma coisa de perguntar assim: quais são, quem souber responde, quais são os melhores remédios? Ninguém sabe quais são os melhores remédios? Os melhores remédios, ninguém sabe quais são os melhores remédios? Ninguém sabe. Sabe não? Nenhum remédio é bom? Depende para quê? A gente busca os melhores remédios para cada situação, não é isso? Para cada situação. Se a gente tem um problema tal, se a gente tem uma situação tal, a gente busca os melhores remédios para aquele momento, para aquela situação. E ali a gente pode ser servido com o melhor remédio, um remédio adequado para aquele momento. Não é que existe os melhores remédios, existe o melhor remédio para cada momento, para cada situação. Assim são os dons. Nós buscarmos os melhores dons é nós pensarmos em que contexto nós vivemos, em que realidade nós vivemos, de que modo nós precisamos servir, quais são as necessidades dos nossos dias, do nosso contexto, da nossa igreja, da nossa realidade, quais são as necessidades que nós temos. A gente olha à nossa volta e a gente vê assim: tem tanta gente carente disso, carente daquilo outro, tem tanta gente precisando disso, precisando daquilo outro, e a gente: Senhor, tem gente precisando de tal coisa. E aí a gente pode buscar de Deus direção, pode buscar de Deus capacitação, para que a gente sirva naquilo que é carente, naquilo que é necessário, naquilo que está sendo preciso naquele momento, naquela circunstância, naquele lugar. Então nós devemos sim conhecer os nossos dons, inclusive buscar os dons, para que a gente sirva. Então não há nada de errado em identificar os nossos dons. Ao identificar os nossos dons, nós somos mais incisivos, nós somos mais competentes, nós somos mais precisos ao ajudarmos alguém, ao servirmos alguém. Cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. E aí, como nós falamos, medindo por cima, não é medindo por baixo, não é pensando no mínimo, não é pensando no pouco, é pensando no máximo que eu posso fazer, é pensando no máximo que eu posso servir, é pensando nos dons que eu tenho recebido, é conhecendo os dons que eu recebi, é conhecendo os dons que eu fui capacitado, eu recebi do Espírito Santo, para que eu possa servir, para que eu possa ser útil, para que eu possa ajudar as pessoas. Amém? O que mais nos diz aqui? Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Como bons despenseiros. Você sabe o que é um dispenseiro? O dispenseiro era aquele servo que cuidava dos mantimentos e cuidava daquilo que tinha na casa do seu senhor e tirava da despensa para trazer para a cozinha ou para ser servido. Esse dispenseiro, então, em muitas casas antigas tinha a dispensa, não é? Deve ser antigo, não, né? Não é antigo assim, não. Na casa do meu avô Raul, tinha uma dispensa. Então, na dispensa tinha os mantimentos, tinha as coisas lá, tinha uma dispensa na cozinha. Então, ali se guardava os alimentos. E muitas vezes essa dispensa tinha uma chave.
não estava ali aberta para quem quisesse entrar, quem quisesse pegar alguma coisa, não, se tinha a chave, se trancava a despensa, se abria, pegava o que era necessário para aquele dia, usava e fechava, trancava a despensa. Imagine numa casa onde tem muita gente, não é? Muitos servos, muitos filhos, a despensa estava aberta para que qualquer um entrar e pegar o que quiser, na hora que quiser. Não, alguém tem a chave da despensa. Então, naquele tempo havia servos que eram responsáveis pela despensa. Então ele era um dispenseiro, ele é que tinha esse cuidado de trazer, de dosar, de buscar o necessário, a quantidade necessária para ser preparado, para que todos fossem alimentados. Esse era o serviço. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos servir uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros. O que é um bom despenseiro? O que é um bom despenseiro? Eu quero colocar pelo menos duas coisas. Um bom dispenseiro é aquele que provê na quantidade certa. É aquele que traz o mantimento, aquilo que é necessário na quantidade certa. Não é aquele que vai lá e pega uma quantidade qualquer. Não é aquele que vai lá e pega as migalhas. Não é aquele que vai lá e pega aquilo que não vai alimentar a casa, que não vai alimentar o próximo. Então, o bom dispenseiro é aquele que traz na quantidade certa. Como nós falamos aqui. Não mede por baixo, mas é o suficiente. É aquele que fala assim, não, vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que está ao meu alcance não é o mínimo, é o máximo. Então ele traz na medida certa, traz na medida suficiente. Um bom dispenseiro é esse que serve ao próximo na medida que o próximo necessita. É como nós falamos do remédio. Todo remédio ele é estudado para que ele seja administrado na dose certa. Não é assim? Se você tomar uma dose incorreta, uma dose muito pouca, ele não vai fazer o efeito devido. Se tomar uma dose muito elevada, ele vai também te prejudicar. Entenderam? Então, um bom dispenseiro é aquele que ele serve na medida certa. Ele serve na medida certa. Servir na medida certa não é nem muito nem pouco, é na medida certa. É como nós falamos do hospitaleiro. Lembra que nós falamos de ser hospitaleiro, de ajudar o próximo, de ajudar o outro na sua missão? Recebe, naquele tempo, recebia alguém, hospedava, passar a noite, um momento mais difícil, um momento de perigo, um momento em que não se tinha muita condição de bancar uma hospedagem, então recebia, dava hospedagem para a pessoa, às vezes a alimentação, e no outro dia a pessoa seguia, na medida certa. Você acorda e recebe. Você não vai acordar quem está hospedando, de madrugada, e fala assim, venceu a hospedagem, toma seu caminho. 2 da manhã, fala, não foi suficiente, eu preciso esperar o dia amanhecer, para que a pessoa siga a viagem tranquilo, em segurança. E como nós falamos, o ser hospitaleiro também não é proporcionar acomodação. Então, você hospedou alguém, ajudou alguém, acolheu alguém na sua necessidade, e a pessoa fica à noite, fica outro dia, fica outra noite, fica outro dia, que se acomoda, e você, aí é uma superdosagem, não vai ajudar. O bom dispenseiro é aquele que ajuda e faz e serve na medida certa. Essa é a primeira qualidade do bom dispenseiro que eu quero colocar. A segunda qualidade do bom dispenseiro que eu quero colocar aqui é de que ele não
ele não precisa necessariamente ser solicitado. Não precisa necessariamente ser solicitado. Entendeu o que é isso? Ele não precisa. O dispenseiro, ele já sabia da sua função. Ele já sabia do seu dever. Ele não ficava ali esperando assim, alguém falar assim: tem que pegar, abre a dispensa e traz o necessário para hoje. Ele não precisava ser mandado. Entenderam? Não precisava. Então ele já sabia do seu dever, um bom dispenseiro. Ele já sabia do seu dever. Na hora certa, ele abria a dispensa, pegava os nutrientes, pegava aquilo que era necessário, trazia para ser aprontado, para manter a casa. Então, um bom dispenseiro, ele não precisa ser mandado, ele sabe do seu dever, ele sabe da sua função, ele sabe da sua missão. E aí, quando nós temos na nossa realidade de hoje, tanta gente que fica esperando ser mandado, esperando alguma orientação no sentido de falar, vai, você fala, mas o Senhor já mandou ir. Já vi tanta gente falar, reclamar na igreja, falar assim, porque na igreja a gente não tem oportunidade. Porque na igreja a gente não tem oportunidade. Porque na igreja a gente não tem oportunidade. Eu saí da igreja porque não tem oportunidade. Saí da igreja porque não tem como a gente servir. Não tem como a gente. Na verdade, essa pessoa quer servir no culto, né? Ela quer fazer alguma coisa no culto. Nada de errado fazer alguma coisa no culto. Mas nós somos dispenseiros e bons dispenseiros. Não precisa que alguém diga assim: olha, você vai evangelizar, você vai ser luz. Você precisa ser luz, você tem, pode ser luz, viu? Você está autorizado a ser luz, entendeu? Mas dispenseiros não precisa disso, não precisa o pastor chegar aqui e falar. É claro que a gente ensina, não é isso. Não precisa ter alguém mandando o tempo inteiro, não precisa alguém estar mandando o tempo inteiro. Não é isso que nós reclamamos dos nossos filhos. Pai, mãe, você ensina uma coisa, filho, ensina. E aí, o que você espera? Que o filho aprenda. Exatamente. Não é isso que a gente espera? E aí você fala assim, mas toda vez tem que mandar. Toda vez tem que falar. Toda vez tem que falar. Aí você fala assim, é assim mesmo. É assim? Aí você fala, é assim mesmo? Você se agrada disso? E toda vez tem que falar a mesma coisa? Toda vez tem que falar a mesma coisa? Toda vez tem que falar a mesma coisa? Toda vez tem que falar a mesma coisa para o filho? Toda vez tem que falar, não é assim, não faz isso, não faz aquilo. Todas as vezes você tem que falar. E o filho vai crescendo e ele fala, opa, esqueci. Aí ele fala 1000 vezes que esqueceu. Todos os dias diz, opa, esqueci. Aí você fala assim, todo dia ele esquece, todo dia eu lembro ele, todo dia eu lembro. É assim, você vê isso como normal? Claro que não, você espera que ele aprenda, você espera que ele tenha iniciativa, você espera que no prazo que ele tenha, ele aprendeu, e agora você espera que ele tenha entendimento de que é necessário que seja feito, que ele não precisa ser lembrado o tempo inteiro, cobrado o tempo inteiro, que ele deve ter responsabilidade de fazer. Não é assim? Imagina só, tem lá em casa os meninos, né? Imagina se eu chegasse para vocês e falasse assim, pois é, lá em casa todos os dias tem que mandar os meninos tomar banho. Todos os dias tem que mandar os meninos tomar banho. Tem que falar, Raul, você já tomou banho, Raul? Aí Raul assim, ainda não, vai tomar seu banho. Tá bom, foi. Aí ele não vai. Raul, banho, Raul. Tá com a hora de dormir, vai tomar banho, Raul. Raul tem 18 anos, vai fazer 18 anos essa semana, né? Coisa maior. E aí a gente está lembrando que Raul toma banho. Chega Celso, tem 12 anos, fala Celso, já tomou banho. De vez em quando tem que falar com o Celso. Já tomou banho, Celso? Tá na hora. Não é para lembrar. Já tomou seu banho? Na hora de tomar banho, ó. Não é? Agora você imagina
Se a gente não fala, não toma banho, um dia, 2 dias, aí fala assim, você está fedendo. E aqui houve, está tomando banho? Não. Por quê? Eu esqueci. Ninguém falou nada. Imagine só, se chegasse aqui e dissesse, não, lá em casa é assim. Você dizia assim, não, isso está estranho, não é normal não. A gente, criança, quando nasce, dá banho, né? A gente dá banho, né? Ela vai entendendo que ela toma banho todos os dias, essa é a nossa cultura. Aí ela fica maiorzinha, você fala, vai lá tomar banho. Aí ela vai lá, toma um banho assim, mais ou menos, você chega inteira, né? Acaba de dar o banho, e ela vai crescendo, e ela aprende a tomar banho sozinha. A criança aprende a tomar banho sozinha. Não é assim que a gente espera, não é assim que a gente vive. É a mesma coisa. É a mesma coisa que Deus espera de nós. É assim. Se você for trabalhar num lugar que a pessoa te ensina a fazer uma coisa, ó, a função aqui é essa, você vai chegar aqui e fazer isso, aqui é sua responsabilidade. Aí você chega no primeiro dia, como é que é isso aqui? Você pergunta e tal, para a pessoa que está te orientando, para o dono, para o chefe, para quem quer que seja, e fala, como é que é isso aqui? Você fala, é assim, me esqueci, você me falou, mas eu me esqueci e tal. Você vai ser tolerado por um tempo. Nesse momento de aprendizado, você vai ser tolerado por um tempo, você está aprendendo, você está pegando o serviço, mas chega uma hora que as pessoas vão dizer assim, já era para ter pegado o serviço, já era para saber, não era para esquecer mais, não era para ficar perguntando o tempo inteiro, não era, porque as pessoas esperam que você pegue o serviço, que você aprenda, que você não precisa ficar perguntando todo dia a mesma coisa que você tem que fazer todos os dias, não é assim? Não é desse jeito? É assim, pessoal. É assim que tem que ser. Tudo na vida é assim. Eu poderia citar aqui muitos exemplos aqui dessa forma. Muitos exemplos. Eu poderia citar muitos exemplos aqui de que o natural da vida é que a gente aprenda e a gente faça o que a gente aprendeu. A gente tem uma tolerância enquanto está aprendendo, mas tem um limite em que a gente chega e que se espera que a gente faça sem ser mandado. A gente faça porque a gente já aprendeu. A gente já teve a condição, já teve o aprendizado. Então, um bom dispenseiro é aquele que não precisa ser lembrado sempre. É aquele, não estou falando que é uma pessoa perfeita, não é aquele que precisa ser mandado o tempo inteiro, mandado, você tem que fazer, você tem que realizar, você tem. Deus fala assim, como é que será possível que essa pessoa não saia do lugar, não aprende, não se envolve, não amadurece? Um bom dispenseiro é aquele que sabe todos os dias, ele vai na dispensa lá, ele tira o que é necessário para servir ao próximo. Então a gente aprende, e a gente precisa colocar em prática, a gente precisa servir. A gente não pode ficar esperando que alguém nos mande, a gente precisa ficar esperando quem tem um cargo na igreja. Quando tem igreja que a pessoa tem que ter um cargo. Se não tiver um cargo, não faz. Se não tiver um cargo, não funciona. Se não tiver um cargo, ela não frutifica, não serve. Então precisa ser mandado. Pessoas que aprenderam, pessoas que realmente aprenderam, elas fazem. Elas não esperam. Entenderam? Elas não precisam ser mandadas. Elas já servem. Para concluir, aqui nos diz que nós, como bons dispenseiros, nós dispensamos a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. Multiforme quer dizer que tem muitas formas. O dispenseiro é esse que entende isso. Veja que nós não estamos, nós quando servimos, conforme os dons que nós recebemos. Olha só, a palavra receber e a palavra graça estão ligadas, não é? Não é algo que é nosso, não é algo que nós criamos, não é algo que nos pertence.
Não é. Então, é algo que o Senhor nos dá. É algo que o Senhor nos dá, que é colocado aqui como a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? A palavra multiforme é que tem muitas formas. Muitas formas. Muitas formas. Na sua casa você come a mesma comida todos os dias, exatamente a mesma comida, exatamente a mesma comida todos os dias. Você varia, né? Tem uma multiforme culinária na sua casa. Não é assim? Às vezes o mesmo produto você prepara de modo diferente. Não é? Às vezes o mesmo produto. Você tem lá uma carne que você prepara ela de várias formas. Não é assim? Você prepara para que seja mais agradável. Você faz frita, cozida, faz assada, vamos dizer, de outros modos. Faz grelhado, faz... Enfim. Você varia para que aquilo se torne mais agradável, mais apetitoso, para criar uma variedade. Não é assim? Para criar uma variedade. É assim que você faz. É assim que a palavra de Deus está nos dizendo. Entendeu? É assim que a palavra do Senhor está nos dizendo. Eu falo assim, olha, servir ao outro como um bom dispenseiro é entender que aquilo que Deus nos oferece é uma coisa multiforme. Não é uma mesmice. Não é você ficar assim, eu só sei fazer isso, só sei fazer isso, só sei fazer isso. Você pega uma batata e fala assim, só sei fazer por ele, só sei fazer por ele, só sei fazer por ele, só sei fazer por ele. E aí Deus diz assim, não é só por ele. É isso que Deus está dizendo. Um bom dispenseiro, entendeu? Entende que o que Deus coloca nas nossas mãos para fazer não é só por ele. Dá para fazer batata frita, dá para gratinar a batata, dá para assar inteira, em bandas, dá para fazer cubinhos cozidas, dá para fazer em rodelas, dá para fazer um caldo de batata, dá para fazer um nhoque, dá para fazer a massa. E aí? E aí vai aparecendo como é que é muito forte uma batata. Não é? Uma batata. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Às vezes nós agimos assim, eu sigo ao Senhor e tal, eu sou um dispenseiro, mas a gente entende a graça do Senhor como uma batata que a gente só faz por Ele. E a gente não entende que é uma multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus quer dizer que a gente pode servir de várias formas. Eu não posso servir só de uma maneira, eu posso servir de outras maneiras, eu posso servir mais de uma vez, eu posso servir ao próximo, à mesma pessoa, de muitas formas, de muitas maneiras, porque a graça do Senhor me permite isso. Se por um lado eu olho para os dons que eu recebi, por outro lado tem a graça de Deus, que ela é multiforme e que ela vai alcançar as pessoas. E qual é o outro aspecto da multiforme graça de Deus? É que ela serve para todas as pessoas. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Ela serve para todas as pessoas. A multiforme graça de Deus. Então tem alguém aqui que não pode comer batata, não tem problema. Não tem problema. Não pode comer batata, o que você pode comer? Você pode comer inhame, então tem inhame. A multiforme graça de Deus não é só batata, a multiforme graça de Deus é inhame também. A multiforme graça de Deus é carne bovina. Aí fala, mas eu não posso comer carne bovina, não tem problema. A multiforme graça de Deus é peixe também, e ela te atende. Ela é frango, grelhado, cozido, assado, do jeito que você quiser, ela te atende.
Entendeu? A multiforme graça de Deus, a dispensa que tem a multiforme graça de Deus, é a gente entender que não importa quem você seja, não importa qual a sua dificuldade, qual a sua vida, não importa qual a sua condição, a dispensa de Deus que tem a multiforme graça do Senhor, ela está pronta para atender todas as pessoas, de todos os níveis, de todos os gostos, de todas as formas, todas as necessidades, todos os problemas, em todas as condições, em todas as realidades, em todas as circunstâncias. Quando a gente entende isso, a gente pode dizer assim: não, você tem alimento para você aqui, tem graça para você. Alguém fala assim: não, para mim eu sou uma pessoa saudável, eu como de tudo, e para mim vai ser ótimo, está aqui, tem para você de tudo. O outro é cheio de restrições, você tem para você também, todas as suas restrições, aqui tem de tudo. Ela atende a todos. Imagine você chegar num restaurante que lá ele pode atender todas as pessoas. Mas o restaurante tem comida para todas as pessoas. Imagine só. Você vai comer uma comida que ela tem cebola, tem coentro verde, ela tem pimentão, ela tem só para falar dos temperos. Aí chega um e fala assim, eu não vou comer essa comida porque ela tem cebola e eu não como. O outro chega e fala assim, eu não vou comer porque ela tem pimentão, eu não como. O outro, não vou comer porque ela tem tempero verde e eu não como o tempero verde. Aí o outro chega e fala assim, eu não vou comer porque ela tem pimenta e eu não como pimenta. Aí só vai comer quem gosta de cebola, pimentão, quem gosta de tempero verde, quem gosta de pimenta. Mas eu gosto de tudo, então eu como de tudo. Aí imagina você chega em um restaurante e tem a mesma comida, assim, tem essa comida aqui com todos esses ingredientes, tem essa comida aqui sem cebola, mas com pimentão, com tempero verde e com pimenta. Tem essa comida aqui com cebola, sem pimentão, com tempero verde e com pimenta. Tem essa comida aqui também com cebola, com pimentão, sem tempero verde e com pimenta. E tem essa comida aqui com cebola, com pimentão e com tempero verde e sem pimenta. Então você tem aí 5 tipos de comida, da mesma comida. Tem para agradar a todos. E aí? Existe esse restaurante? Nunca vi. A mesma comida. A mesma comida. A mesma comida. Feijão com alho, sem alho, com cebola, sem cebola, feijão temperado com coentro, sem coentro, feijão temperado com isso, com outro, para agradar a todo mundo. Que atende a necessidade de todo mundo. Não é simplesmente uma questão de agradar, de atender a necessidade. Isso aqui não é pensando no outro, é pensando em nós, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A gente tem que servir ao outro. Sabe por que está dizendo isso? A gente volta lá. Não há desculpa para que a gente não sirva. Entendeu? Não há falta de condição para que a gente sirva. Ninguém pode olhar assim, não, deixa eu olhar aqui assim, não tem como te servir. Você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa cheia de problemas, você é uma pessoa que você é uma pessoa que é muito má, você é uma pessoa que está com a vida muito complicada, você é uma pessoa assim, assado, você é uma pessoa, então não tem como te servir, não tem. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, não tem como você chegar a essa conclusão, entendeu? Não tem, sabe por quê? Porque você vai servir conforme o dom que você recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Você está vendo essa pessoa aí complicada, essa pessoa aí que está com a vida bagunçada, você está vendo essa pessoa aí que está nessa condição, naquela outra, não importa qual seja, existe uma forma da graça de Deus alcançar essa pessoa. Entendeu? Existe uma forma de a graça de Deus alcançar a vida dessa pessoa. Por isso o Evangelho não é seletivo. Por isso o Evangelho não é para A ou para B somente, ou para C, ou para D, para todos. Não é só para homem, não é só para mulher, não é só para rico, não é só para pobre, não é só para crianças ou idosos, só para jovens, para todos. Não é só para quem tem problema, para quem não tem problema, não é só para quem tem uma vida,
com muito pecado, com pouco pecado, é para todos. Para todos nós. E a multiforme graça de Deus, ela entra na vida de qualquer pessoa. Entendeu? Ela tem uma forma de entrar na vida de qualquer pessoa. Ela tem uma receita especial e exclusiva para cada um, se for preciso. Entendeu? Essa que é a palavra do Senhor está dizendo, que nós podemos servir uns aos outros. Que maravilha! E responsabilidade. Não há desculpas para não servirmos. Não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça, pela multiforme graça do nosso Deus. Amém. Fica de pé, vamos orar. O Senhor nos dê graça para servirmos uns aos outros. Aleluia. A minha oração é para que o Senhor realmente dê graça, forças, coragem para servir conforme o dom, não medindo por baixo, mas medindo por cima, fazendo o melhor, o máximo e sendo um bom dispenseiro. Como é um desafio para nós. Eu quero encarar esse desafio cada vez mais em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado pela tua palavra. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. A tua palavra nos mostra a grandeza do Senhor. Quando nós lemos textos como esse, ó Deus, nós entendemos o quanto o Senhor é grandioso e o Senhor nos compartilha conosco as maravilhas do Senhor, a tua graça nos alcance, filho, que a gente sirva uns aos outros. O Senhor nos concede dons para que a gente sirva. Como é maravilhoso isso, Senhor. Nós não somos dignos, não somos merecedores de coisa alguma. Ajuda-nos, ó Deus, a servirmos aos outros, a servir conforme o dom que o Senhor nos deu, toda a capacidade que nós temos, como bons dispenseiros, entendendo que a graça do Senhor é maravilhosa para alcançar toda pessoa, qualquer pessoa, que não há ninguém que não possa ser alimentado pela graça do Senhor. Ajuda-nos, desperta-nos, Senhor, e que nós, ó Deus, não precisemos ser, ó Deus, lembrados constantemente, mas que a gente tenha iniciativa, que a gente tenha coragem de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que, se o fim chegar para nós estejamos, ó Deus, prontos para dizer: Senhor, servi ao próximo, servi, ó Deus, aqueles que encontrei pelo caminho, aqueles que precisaram ser alcançados pela graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tantas vezes, Senhor, nós até achamos que não podemos fazer, que não podemos cumprir, que não está ao nosso alcance. E quando nos lançamos a servir, descobrimos que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor provê para nós, que o Senhor nos dirige os passos, que o Senhor, ó Deus, abençoa aquele que está sendo alvo, ó Deus, da graça do Senhor. Seja assim nas nossas vidas, e seja assim na vida de cada um aqui, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com um cântico, sei pela sua contribuição, entregue nesse momento, em honra e adoração ao Senhor. Pois eu vou, eu é a tua vida.
pelos irmãos que não estão aqui, alguns irmãos que estão ausentes, que estão trabalhando, estudando, outros que estão enfermos, que não puderam estar aqui conosco. Que o Senhor possa alcançar cada um com graça, com poder, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer a graça dele sobre a vida também desses irmãos. Pai Santo, obrigado nesta noite por estarmos aqui, obrigado por podermos cultuar ao Senhor, obrigado pela comunhão. Obrigado por cada um que tem perseverado na tua presença, que tem, ó Deus, honrado ao Senhor com o seu viver, honrado ao Senhor no seu dia a dia, que tem, ó Deus, adorado ao Senhor, ó Deus, adorado ao Senhor. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Meu Deus, nós pedimos por aqueles irmãos que não estão aqui hoje, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa renovar, restabelecer a saúde, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, fisicamente cada irmão, ó Deus, que está em casa nesta hora, que está, ó Deus, nesse instante, ó Deus, acometido por alguma enfermidade, por dores, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, trazer, ó Deus, o socorro, trazer, ó Deus, a cura, trazer o renovo, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão trabalhando, ó Deus, que o Senhor possa cada dia fortalecer, para que o fruto do trabalho de cada um, ó Deus, seja digno, ó Deus, que seja para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, aqueles que estão, ó Deus, estudando, aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui no meio de semana, Senhor, que o Senhor possa fortalecer-os, guardá-los, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, capacitá-los para que todo propósito seja alcançado, ó Deus, com graça e honra ao Senhor. Abençoa aqueles que estão fracos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão, ó Deus, aflitos, Senhor, que o Senhor possa renová-los, que o Senhor possa, ó Deus, cuidar de cada um, alcançá-los, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, no nome de Jesus. Ó Deus, que os teus braços nos abracem a todos nós, que a tua multiforme graça nos alcance a todos nós, poderosamente. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.